Os anjos da Bíblia eram extraterrestres? Na Bíblia, os anjos aparecem como mensageiros de Deus, seres de luz vindos dos céus, portadores de ordens divinas. Mas e se esses anjos não fossem apenas entidades espirituais? E se fossem, na verdade, visitantes de outros mundos, interpretados pela humanidade antiga como divinos? Prepare-se para abrir mais um Arquivos Escuros, as respostas que a história não contou. Desde os tempos mais antigos, relatos bíblicos descrevem encontros com seres celestiais. Eles desciam das alturas, falavam com homens e até interferiam nos destinos da humanidade. Mas um detalhe chama a atenção de pesquisadores modernos. Muitas dessas descrições lembram algo que hoje associamos a objetos voadores não identificados. Seriam os anjos apenas símbolos espirituais ou testemunhos de contatos reais com seres extraterrestres? No livro de Ezequiel, capítulo 1, encontramos uma das passagens mais intrigantes de toda a Bíblia. O profeta relata uma visão arrebatadora. Uma carruagem descendo do céu, 4 criaturas resplandecentes, cada uma com asas e semblantes múltiplos, e rodas colossais que brilhavam como metal em brasa, movendo-se em todas as direções sem jamais se desviar. Elas não giravam como as rodas que conhecemos, mas pareciam deslizar pelo ar, como se obedecessem a uma lógica além da compreensão humana. Para os estudiosos da teologia, trata-se de uma experiência espiritual, um encontro místico entre o homem e o divino. Mas para os defensores da teoria dos antigos astronautas, essa pode ser, na verdade, a descrição de uma tecnologia avançada, uma espaçonave observada há milhares de anos, muito antes da ciência moderna ser capaz de conceber algo semelhante. Seria a visão de Ezequiel apenas um símbolo de revelação divina ou um testemunho de contato com inteligências vindas das estrelas? Outro relato enigmático surge no livro de Gênesis, capítulo 6. Ali encontramos a menção a figuras conhecidas como os filhos de Deus. O texto sagrado descreve que eles desceram à terra e se uniram a mulheres humanas, dando origem a uma linhagem de gigantes, os enigmáticos Nefilins. Na tradição religiosa, muitos teólogos interpretam esses seres como anjos caídos, rebeldes que abandonaram os céus para corromper a humanidade. Mas há quem enxergue essa narrativa sob outro prisma. E se o que chamamos de filhos de Deus fosse na realidade um povo vindo de além das estrelas, seres avançados, portadores de conhecimento e tecnologia que teriam cruzado sua genética com a nossa, mudando para sempre o destino da humanidade? Seriam os Nefilim apenas uma metáfora para a decadência moral da época ou uma pista perdida de que em tempos imemoriais o nosso planeta foi palco de experimentos genéticos extraterrestres? E há também o fascinante relato do profeta Elias. No livro de 2 Reis encontramos a cena de sua partida da terra. O texto descreve que Elias não conheceu a morte comum dos homens. Ele foi arrebatado aos céus em um carro de fogo, acompanhado por cavalos flamejantes que surgiram subitamente do nada. Na visão da fé tradicional, esse é um dos maiores símbolos de exaltação espiritual, o momento em que Deus retira o profeta do mundo físico para junto de si. Mas sob a perspectiva alternativa, essa narrativa ganha contornos surpreendentes. E se o chamado carro de fogo não fosse apenas uma metáfora sagrada, mas a descrição, em linguagem da época, de um objeto luminoso e poderoso que desceu dos céus? Um veículo desconhecido capaz de transportar Elias para longe, diante dos olhos atônitos de seu discípulo Eliseu. Seria um arrebatamento divino ou um registro ancestral de algo que hoje chamamos de abdução? Essas ideias não surgiram do nada. No final da década de 1960, um livro causou verdadeiro impacto mundial. Em 1968, o escritor suíço Erich von Däniken lançou a obra que se tornaria um marco na cultura popular. Eram os deuses astronautas? Nela, Erich apresenta uma teoria ousada e controversa. E se os deuses, anjos e criaturas sobrenaturais descritos em textos antigos não fossem entidades espirituais,
mas na verdade fossem visitantes de outros mundos. Seres avançados que em épocas remotas teriam descido à Terra, interagido com os nossos antepassados e deixado marcas profundas em mitos, religiões e até na evolução da humanidade. O livro rapidamente se tornou um fenômeno global, despertando tanto fascínio quanto críticas. Para uns, pura especulação; para outros, uma chave que reinterpretar os mistérios da história humana sob uma nova ótica agora era uma possibilidade. Décadas depois, outro nome viria a incendiar ainda mais essa mesma polêmica. O pesquisador Zecharia Sitchin dedicou anos ao estudo das antigas tábuas sumérias, alguns dos registros escritos mais antigos da humanidade. Em suas interpretações, Zecharia apresentou ao mundo a enigmática raça dos Anunnaki, supostos deuses que, segundo ele, não eram divindades no sentido espiritual, mas sim seres extraterrestres vindo de um planeta distante. De acordo com a sua teoria, esses visitantes teriam chegado à Terra há milhares de anos, manipulado a genética dos primeiros hominídeos e dado origem ao que conhecemos hoje como civilização humana. Para os críticos, Zecharia distorceu traduções e construiu hipóteses sem base acadêmica sólida. Mas para seus seguidores, ele revelou uma peça perdida do quebra-cabeça da nossa verdadeira origem. Seriam os Anunnaki apenas um mito da Mesopotâmia antiga ou a memória ancestral de um encontro real entre a humanidade e seres vindos de outros planetas? E mais recentemente, a televisão levou essas ideias para milhões de lares ao redor do mundo. Séries como Alienígenas do Passado, exibida em dezenas de países, popularizaram uma interpretação ousada da história. Cada episódio explora monumentos antigos, lendas e textos sagrados sob uma nova ótica. E se pirâmides, templos e enigmas arqueológicos não fossem apenas fruto da engenhosidade humana, mas evidências de contato com seres de outros mundos? Para muitos, o programa abriu a mente para possibilidades antes inimagináveis. Para outros, não passa de especulação envolta em espetáculo, mas sem dúvida nenhuma contribuiu para reacender uma pergunta que acompanha a humanidade desde os primórdios: estamos sozinhos no universo? Ou nossos antepassados já tiveram encontros com visitantes das estrelas? Mas diante de tudo isso, qual seria a verdade? Para os fiéis, não há dúvidas: os anjos são mensageiros espirituais enviados por Deus para orientar e proteger a humanidade, seres de pura luz, cuja missão transcende qualquer explicação material. Já para os defensores da hipótese extraterrestre, a chave está na interpretação. Essas entidades não seriam espirituais, mas sim viajantes cósmicos, seres de carne e osso, oriundo de outros mundos, cuja presença foi confundida com manifestações divinas. E entre essas duas visões surge ainda uma terceira possibilidade. E se os anjos forem reais, mas não pertencentes a um céu metafórico e sim a outras dimensões da realidade? Planos de existência que a ciência humana ainda não consegue compreender ou mesmo acessar. Talvez, no fim das contas, os anjos sejam ao mesmo tempo espirituais e cósmicos, seres capazes de transitar entre mundos, entre o divino e o material. Afinal, quem disse que o sagrado não pode também viajar entre as estrelas? Se os anjos descritos na Bíblia fossem de fato visitantes de outros mundos, como isso transformaria a nossa fé? Como reescreveria a nossa história e de que forma mudaria a maneira como enxergamos o próprio universo? Será que a humanidade já esteve frente a frente com civilizações avançadas e simplesmente interpretou esses encontros de acordo com a linguagem e a compreensão da época? Ou será que tudo não passa de metáforas espirituais, símbolos profundos de uma realidade sagrada que ainda não conseguimos decifrar por completo? Perguntas como essas continuam ecoando, desafiando crenças, tradições e até mesmo a ciência moderna. E talvez o mistério esteja apenas começando a ser revelado. E você? Acredita que os anjos eram mensageiros espirituais ou visitantes extraterrestres? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para continuar explorando os maiores mistérios do universo.
Você acabou de acessar mais um Arquivos Obscuros, as respostas que a história ainda não contou. Até o próximo.